Olá, tudo bem? Cleomar Araújo aqui. Nós estamos começando uma série de estudos, Esperança de um Novo Tempo. Esse é o nome da nossa série, Esperança de um Novo Tempo. E eu quero começar essa série com Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra de Deus diz que o tempo está próximo e chama de felizes aqueles que guardam as profecias e as coisas que estão nela escritas. Bom, nós sabemos que Deus deixou a Bíblia Sagrada, o seu livro, para que nós fôssemos instruídos ao caminho que devemos andar. Mas para isso devemos conhecer esse livro. E eu te pergunto, como entender a Bíblia Sagrada? Bom, esse livro sagrado ele foi escrito no período de 1500 anos a 1600 anos. De 1500 a 1600 anos. Esse foi o período que foi gasto, que levou para ser escrito esse livro que nós temos na mão hoje. Deus usou cerca de 40 escritores para escrever a sua palavra. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita em dois períodos, em duas partes. Ela foi escrita no Antigo Testamento e a outra parte foi escrita no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada, ela é composta de 66 livros, de 1189 capítulos e 31.102 versículos. A Bíblia também, ela é subdividida em 5 partes, que são elas: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Vamos lá? Vamos lá de novo? História, poesia, profecia, evangelhos e cartas, subdividida em 5 partes. Ok? Então, sabendo que a Bíblia contém 66 livros, a Bíblia foi escrita por cerca de 1500 a 1600 anos. Deus utilizou cerca de 40 escritores para escrevê-la. Outra coisa, a Bíblia contém 1189 capítulos. A Bíblia contém 31.102 versículos. Aqui está a Bíblia Sagrada. Esse livro, ele é o nosso manual de regra e fé. O manual de regra e fé de um cristão que quer servir a Cristo é a Bíblia Sagrada, a sua palavra. Jesus, uma certa vez, disse que essa palavra é o que nos liberta. A palavra de Deus. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esses assuntos e outros mais nós vamos aprender aqui nessa série, Esperança de um Novo Tempo. Tudo bem? Então, eu vou pedir você que pegue a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia Sagrada aí, e vamos viajar na Bíblia Sagrada. Hoje, no estudo de hoje, nós vamos falar sobre as profecias. Como entender as profecias? Já pega a sua Bíblia aí e vamos entender as profecias.
como entender as profecias. Olha só, estamos vivendo um grande conflito entre Deus e Satanás. O Senhor Deus, por amar seus filhos, deseja que todos conheçam o futuro por meio das profecias. Sendo assim, elas estão reveladas para que todos entendam. Viu? Aqui está o desejo de Deus. Eu tenho algumas anotações aqui no meu computador e a gente vai usar essas anotações que eu trouxe para nos ajudar a entender a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o interesse de Deus é que todos nós conheçam a sua palavra, o futuro das profecias, por meio da sua palavra. Ele quer que nós conhecemos a verdade. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe um conflito entre Deus e Satanás. O Senhor Deus, por um lado, ama tantos os seus filhos e deseja que todos conheçam o futuro por meio das profecias, enquanto Satanás quer desviar as pessoas, quer amarrá-las, quer conduzi-las num caminho escuro, um caminho sem saída. E você pode me perguntar: como eu posso entender as profecias? A palavra de Deus, ela nos ensina como possamos entender as profecias. Isaías capítulo 28, verso 10, diz assim a palavra de Deus: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Olha só, o profeta Isaías está dizendo que para compreender as profecias, nós temos que ler um pouquinho em Apocalipse e um pouquinho em outro livro lá no Velho Testamento, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você não vai encontrar, se você quiser entender sobre a mulher, você não vai encontrar um capítulo, um livro com uma página inteira falando a respeito da mulher. Se você quiser entender de Jesus, você não vai encontrar um livro, uma página com uma folha escrita com todas as informações sobre Jesus. Você vai ter que pegar um pouquinho em um livro, um pouquinho em Mateus, um pouquinho em João, um pouquinho em Lucas, certo? Um pouquinho em Marcos, um pouquinho lá no Velho Testamento, um pouquinho em Gênesis, um pouquinho em Apocalipse. É um pouco aqui e um pouco ali, porque o texto diz: porque é preceito e mais preceito, preceito sobre preceito, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Assim você entende as profecias e a Bíblia toda, não só as profecias, mas a Bíblia inteira. Eu tenho mais informações aqui para nós. Outra coisa que eu e você devemos saber é que as profecias não se entende como se lê. As profecias não se entende como se lê. Elas são formadas por símbolos. Sendo assim, eu tenho liberdade para interpretar como desejar? Essa é a pergunta. As profecias não se entende como se lê. E aí vai a pergunta para você: eu tenho, como ser humano, como cristão, a liberdade de interpretar as profecias como eu desejar? Não. Para saber como interpretar a Bíblia, as profecias, eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20.
diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Viu? O que a Bíblia está dizendo é que eu e você não temos o direito de interpretar a Bíblia como queremos. A Bíblia está dizendo em 2 Pedro capítulo 1, verso 20 até o verso 21, é que nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos, inspirados por Deus, as escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Homens santos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, a escrever. Então, tá claro, eu e você não temos o direito de entender nada das Escrituras por vontade própria. Nós não temos esse direito. Interpretar, jamais. Nós temos que seguir as interpretações bíblicas. A Bíblia diz uma coisa e explica o significado. Nós temos que ter ciência disso. Mas temos mais, fica por aí. O texto bíblico, ele é bem claro que nunca, jamais, nenhuma escritura foi inspirada ou foi dada por vontade humana, mas totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Devemos ter certeza e convicção disso, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino. É a Bíblia toda, não é somente o Novo Testamento, nem só o Velho Testamento, a Bíblia toda. Amigos, eu termino esse estudo de hoje com o mesmo capítulo que a gente começou. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Essa é a palavra de Deus. Se você aceita as Escrituras, se você aceita o que a Bíblia Sagrada está dizendo, eu convido você para fechar os seus olhos aonde você estiver e juntos fazemos uma oração. Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, aqui nós estudamos e aprendemos que o livro sagrado que o Senhor deixou como um manual de regra e fé para o cristão foi escrito por faixa de 1500 a 1600 anos, que o Senhor utilizou homens santos, cerca de 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo para escrevê-la. Que a tua palavra contém 1189 capítulos, 31.102 versículos, que ela está subdividida entre história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. Pai, aprendemos aqui que nenhuma parte das Escrituras foi escrita por vontade humana, mas toda inspirada por Deus. Todas inspiradas por Deus. Ajude-nos a entender, ajude-nos a aceitar a tua palavra. O teu filho amado, quando esteve aqui na terra, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ajude-nos, derrama o teu Espírito Santo sobre mim e sobre a pessoa que está vendo e ouvindo esse vídeo. Que a tua paz habite nos nossos corações e faça mudança, transforme nossos corações para melhor. Abra nossa mente sempre a compreensão e o coração a aceitação. Nos ajude a andar na tua presença. Nós pedimos por Jesus. Amém. Bom, amigos, amanhã nós estamos de volta com mais uma lição, com mais um estudo. As colunas da verdade. Um abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.